Fala galera, Wesley na área, seja muito bem-vindo ao canal, quer dizer, brincadeira, hoje você está sendo muito bem-vindo ao podcast do Pulo do Gato. É uma realização, um projeto, chegou a hora, né? O Pulo do Gato não podia ficar de fora disso. Então hoje a gente está inaugurando, acredito eu, que o primeiro podcast da construção civil, ou seja, um canal voltado inteiramente para a construção civil. E a gente trouxe um camarada aqui, né? Não podia ser diferente, a gente trouxe um camarada hoje para poder entrevistar ele, nosso primeiro convidado, amigo pessoal, parceiro de muitos anos, que é o HP, do canal HP Construção. E aí, HP? Bora pra cima, mestre. Tamo junto. Tá animado? Animado, pra mim é uma honra, um prazer. Tá animado pra me fazer várias perguntas polêmicas hoje? Polêmicas, sem polêmicas, pra cima, pra baixo, tamo junto. HP, eu pensei em muitas coisas que eu pudesse te perguntar hoje, né? Porque assim, eu te conheço pessoalmente, a galera já mais vê aquele trechozinho do HP, o HP ali na obra, o HP da construção, mas eu conheço o HP, né, fora da obra, o HP pai, o HP esportista, o HP maluco, o HP doideira. E a gente queria trocar uma ideia com você hoje para que o público te conhecesse melhor. E eu queria que você contasse, apresentasse para a turma, para quem não te conhece, para quem vai ver você pela primeira vez, se é que alguém não te conhece dentro da construção civil, né? Eu acho que você hoje ficou muito famoso nas estruturas, e enfim. E conta para nós, HP, por exemplo, como é que a tua vida começou na construção civil? Como é que foi isso? O que te fez gostar tanto de obra? Aparentemente por um acaso, né? Mas deixa eu me apresentar. Sou o Hélio Paulino, conhecido como HP, justamente o H de Hélio, P de Paulino, né? Fácil de pegar. E também um apelido já de adolescente também, HP, que se tornou o nome da minha equipe de obra, HP Construções, que no futuro, que a gente vai falar mais para frente, se tornou o canal HP Construções. Sou oriundo do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Carioca da Gema. Jacarepaguá, Taquara, descendente dos meus conterrâneos nordestinos, minha cara não nega, e eu também não nego minhas raízes, né? Tenho essas duas etnias, né? De carioca e de nordestino. Mas a construção civil aparentemente entrou na minha vida por um acaso. Sou de uma família muito simples, como a maioria dos brasileiros, né? Muito pobre, e é o que tinha para fazer, né? Claro, quem é que nunca foi lá e cortou uma grama da madame? Quem é que nunca limpou lá o cocô do cachorro, né? No começo a gente faz tudo, não tem jeito. Mas eu engrenei então na obra já na adolescência, como ajudante, né? E dali eu fui trabalhando sem nenhum propósito, sem nenhuma métrica, nenhuma meta. Isso que é o ruim para quem está começando qualquer coisa na vida, você não está ali por estar, né? Ainda que esteja em um trabalho que seja temporário, mas você tem um propósito de estar fazendo aquilo ali bem feito. E, infelizmente, eu estava ali para ganhar aquela pratinha, né? Sem nenhum propósito inicialmente, porque quando você tem um propósito, você pode, de repente, se profissionalizar bem antes. Como eu não tinha, não fiquei nem muito tempo como ajudante, né? Como um servente, um auxiliar. E acabei, assim, por um acaso, vamos dizer assim, né? Aprendendo, metendo as caras e aprendendo. Daqui a pouco a gente usa aquela linguagem de meio oficial e eu lembro ainda qual foi a primeira obra que eu fiz como o pedreiro daquela obra, né? Mas quando que deu aquele start, assim, que a gente, quando é ajudante, tem aquela coisa assim, tu rala, vê aquele trocadinho mirrado ali, que muitas vezes não cobre nem as despesas, e aí chega uma hora que dá aquele start na gente, né? Então, eu não tive, assim, exatamente um start. Uhum. Eu não tive um start, né? Tipo assim, eu penso em avançar. Infelizmente comigo não foi assim, mas a gente estava trabalhando para um cliente, onde o pedreiro, do qual eu era ajudante dele, a gente era amigo e tinha um trabalho para fazer para esse mesmo cliente em uma outra casa. Ele falou assim, ó, o Hélio domina muito bem o embolso, o reboco. Bota ele lá que o garoto vai resolver a questão. Mas eu lembro que eu lembrava do comparativo que na minha época de ajudante, o pedreiro de segunda a sexta ou segunda a sábado ganhava R$150. E um ajudante bom era R$80. R$75. O ajudante que ganhava R$100 por semana era um ajudante muito bom. Graças a Deus, eu ganhava os 100. Eu ganhava os 100 por semana, porque eu rendia também o trabalho por essa questão de... Eu fechava com o meu pedreiro, né? Mas eu não tive assim um start, ó, eu quero voar.
Isso é ruim para quem está começando a vida. Mas foi nessa situação de uma necessidade de fazer um trabalho para esse cliente, que era do pedreiro que eu trabalhava, né, que no caso era o nosso cliente, que ele não podia fazer e disse, o Hélio faz. Dali foi a primeira vez que eu tive a sensação de dar o primeiro voo. E eu lembro que eu cobrei aquele trabalho para fazer... Cobrou mal? Deixa eu ver aqui. Cobrou mal ou cobrou bem? Eu acho que eu cobrei 25 reais para fazer, 30 reais para fazer. Na época, né? De repente, hoje aí, sei lá, 300, 400 reais. É uma parede para poder embolsar, junto com um ajudante, um amigo meu, que era ajudante como eu, mas ali eu era o pedreiro, ele era meu ajudante. Ele foi meu primeiro trabalho. E, a partir dali, um irmão meu, né, me levou para trabalhar na Projac como profissional, na área de reboco, né, montagem de estúdio e tal. Dali, minha asinha começou a ficar toda penadinha. E dali a coisa começou a acontecer. E a gente passando aquele... Hoje não é como antes, né? Você tem um cara, um mestre do teu lado que pela televisão, pelo celular você acompanha, você tem aquele passo a passo. Não tem. Tu tinha a referência que tu tinha na tua obra, no local que tu mora, e por aí foi. E foi acontecendo assim. Onde eu engrenei, já com 19 anos, como profissional, em uma empresa chamada MacPrec, Mecânica de Precisão. E eu fiquei 5 anos e 8 meses de carteira assinada ali como pedreiro de manutenção nessa empresa. Isso já como pedreiro? Já como pedreiro. Já com 19 anos já era um profissional. Mas e para vencer esse... Porque tem um medo, né? O ajudante, quando ele vai trabalhar para ele, tem aquele medo que ele tem que vencer. Como é que você venceu isso? Então, como eu falei, foi essa indicação desse pedreiro meu, amigo meu. Dali que a coisa começou a andar, né? Eu comecei a ver que eu podia, né? Hoje, quem trabalha comigo não passaria essa dificuldade, porque eu sou um cara que eu sou de incentivar. Se um profissional que tem muito trabalho que eu não faço, porque eu não tenho tempo para fazer, nem, né, disponibilidade para isso, para aquilo, eu indico os próprios homens que trabalham comigo, de segunda a sexta, para eles fazerem lá no final de semana, eles ganharem a prata deles. No amor, sem eu ganhar lá de cima, vai lá. Que o cara vai dando, também o cara vai evoluindo. Isso. Né? E o ajudante também que trabalha comigo, eu não quero que o ajudante seja botar uma linguagem de obra, um burro de carga a vida inteira. Sim. É um processo. Se ele quiser permanecer nisso, é importante que ele se profissionalize. Né? O cara que tem 20 anos hoje está no puro suco, daqui a pouco vai estar com 40 e poucos anos como a gente tem hoje, a gente está no puro suco, mas a gente não é mais aquele garotão. Entendeu? A gente está cavando buraco com 20 anos. Ali você com 20 anos, 18 anos, tu cava um buraco 2, 3... do dia para a noite, né? Desse dia para o dia seguinte, você está com a tua energia já recomposta. É porque a gente... E você é novo. Então... A gente ouve os antigos falarem, e você lembra quando os antigos falavam, a gente ficava rindo? Falava assim, pô, o cara tá destruído e tal. E a gente começa a vivenciar isso. Tipo, você cava uma fundação e você percebe que alguma coisa não tá legal. Já não tipo, aqui tá tranquilo. A mente, você parece que é um búfalo, mas o corpo não responde igual, as dores começam a ter dor localizada. Só que eu tenho uma coisa que eu acho que a gente sofre muito nessa transição de ajudante para pedreiro, é a administração, cara. É uma coisa que eu queria muito que você desse uma dica pra galera, porque eu sinto que no nosso ramo a administração ela é muito precária. E a gente vê dinheiro entrando, porque entra... vê dinheiro entrando e saindo, dinheiro entrando e saindo. E o que você entende assim? Por que a minha pergunta é, na sua concepção, por que você acha que o pedreiro ele joga tanto dinheiro fora? Ele não investe nele, esse estigma também, que é uma coisa que persegue essa profissão, do cara trabalhar, fazer grandes construções, mas não conseguir fazer uma casa para ele, não conseguir comprar um carrinho. Onde que você acha... Onde que está o defeito disso? Onde que você acha que... Assim, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso? Nesse caso, apesar de a gente estar falando de construção civil, de pedreira, da nossa área no geral, mas isso já é um problema já do país, é educação financeira. Uhum. Não tem educação financeira, não importa o ramo. O cara não tem educação financeira, então ele nunca vai se planejar para comprar nada. Mas eu concordo contigo sobre a educação financeira, o nosso país é precário, mas eu digo na nossa área. No tete a tete, a gente no dia a dia. Por que na nossa área quase 99% é assim? Porque assim, você vê outras profissões, por exemplo, você vê o arquiteto. Falar do arquiteto, o arquiteto é o mais, que eu acho assim, de todos eles, o arquiteto
me parece que é o mais assim, mais concentrado, mais organizado. Eu não sei se isso é na faculdade que ele aprende, porque o engenheiro não é assim também. O arquiteto eu acho mais. Só que na nossa profissão de pedreiro, cara, é assim, 99%. Então, mas aí tem o seguinte, o cara que trabalha como pedreiro ou como ajudante, ele não vai lá na faculdade. Sim. Ele vai lá na obra, vai bater na porta, vai se informar, né? Então, o cara vai trabalhar com a gente, a gente não vai requerer dele tanta sabedoria dessas questões de planejamento financeiro, isso, aquilo, outro. O cara, para ele entrar numa faculdade, a própria educação que está sendo dada para ele, os olhos dele já está sendo apontado já para uma coisa... Então, tipo assim, então a mente do cara, naturalmente, para o que ele quer se formar, logicamente, o horizonte dele acaba sendo maior, porque o cara vai entrar na faculdade, ele vai ter que ter o ensino médio dele completo. Uhum. Então, tipo assim, o cara já tá analisando a convivência com os alunos, a convivência com esse lance de ensino, de aprendizado, entendeu? Uma questão futurista que o cara Então, se alguém tem que estudar. Então você acha que o problema está na educação? A educação conta, é claro, não vamos generalizar, Sim. mas se você for pegar a maioria dos profissionais, falando pedreiro, né? Não se cuida tanto como se deveria cuidar. Aqueles que têm os olhos mais abertos, que olham o horizonte como 360 graus e não como uma reta, esses conseguem avançar. Tu acha que a gente consegue destruir essa mentalidade de o cara, por exemplo, que passa um creme na mão é Nutella? Tu acha que a gente consegue destruir isso? Você no pedreiro, passar um creme na mão? Eu digo assim... O pedreiro tem que se cuidar. Não, mas eu digo assim, essa mentalidade de que se o pedreiro se veste bem ou se cuida, ele é Nutella, é tipo... Se você, sim, porque entendi. A gente recebe comentários assim, olha pra tua mão, o cara, pra ser pedreiro, ele tem que ter a mão toda arrebentada, tem que ter uma bolha aqui, parece que pra ele mostrar como troféu, e a gente sabe que, na verdade, a bolha, o calo, muitas das vezes é a falta de uma luva na mão, é a falta de um EPI. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, o que você acha que a gente poderia fazer para mudar? Porque eu penso assim, HP, nós subimos um degrau. Eu tô dizendo, quando eu digo nós, eu tô englobando HP, Vem com as EIAs, JR, o Macete da Construção, quem mais eu poderia? O Felipe Lisovski, o pessoal da Engeral, num todo, né? Eu acho que nós subimos um patamar de visibilidade, de financeiro e tudo. Mas o que eu penso assim, o que a gente pode aconselhar essa turma que vem agora para que eles possam mudar essa mentalidade e tornar a nossa profissão uma profissão bacana, que o cara tenha orgulho, que ele possa falar, por exemplo, com orgulho, eu sou pedreiro, sou construtor, entendeu? E tirar aquela mancha do passado, né? Porque você sabe que o passado manchou demais a nossa profissão. É uma profissão bonita, e infelizmente foi se tornando desvalorizada, e agora com essa ascensão de novo dos youtubers, não vou dizer os youtubers, mas dos influenciadores digitais, parece-me que ela deu um up de novo. E então o que eu digo para você é o seguinte, assim, porque você convive na obra no dia a dia. Por exemplo, eu te conheço lá, conheço a galera que trabalha contigo, e a gente sabe que obra na prática é outra realidade. Uma coisa é aquela coisa bem montada para fazer um vídeo. Outra coisa ali, você lidar com o peão o dia inteiro, você lidar com estresse emocional. E eu penso que a gente podia, de alguma forma, tentar mudar a mente desse pessoal para que eles possam ver que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que você pode ganhar bem, se vestir bem, andar de cabeça erguida. Eu acho que, não sei, tem hora que eu fico pensando o que eu poderia fazer para mudar isso. Então, esse título pedreiro, eu não retiro ele do meu peito. Eu sou pedreiro, nós somos pedreiros. Sim. Por exemplo, se eu chegar... Eu sei que esse título pedreiro, para algumas ocasiões, se você sendo mestre de obra, se você falar que você é pedreiro, pode não soar bem para alguma situação. Sim. Mas tem situações que se você falar que você é mestre de obra, você não pega nem o cliente, porque ele acha que você, por ser mestre de obra, você é um cara que vai cobrar muito caro. Mas, para cada situação, você pode se identificar da forma que sou melhor. Eu tenho um cliente, ele é um mega empresário, mas quando eu chego na empresa dele, se eu chegar lá e falar que eu sou HP, se eu chegar lá que eu falar que eu sou mestre de obra, não sei quem é, não. Hélio Pedreiro. Na portaria, Hélio Pedreiro. Então, mas... Ai de mim se eu não falar isso. Mas isso é porque você já ganhou esse nome, mas assim... Conheço cliente. Por exemplo, eu, Wesley Pedreiro.
Só que eu tô fazendo engenharia civil. Vai ser sempre o Wesley Pedreiro, não tem jeito. E eu não me envergonho desse nome de pedreiro, apesar de eu gostar mais do nome construtor. Eu acho que o nome construtor, ele é mais voltado para o que a gente faz, né? Claro. Porque pedreiro, por exemplo, eu sou pedreiro. Pedreiro faz o quê? O construtor, ele constrói, né? O pessoal até brinca, sabe? Trabalha com pedra, às vezes o pessoal brinca. Eu gosto mais da linha construtor. Não que eu estou desmerecendo o pedreiro de forma nenhuma. Eu sou pedreiro, né? Lógico. Só que eu gosto mais da linha construtor, porque eu acho que a gente trabalha com construção e hoje a mente da gente é muito voltada para muita coisa, um crescimento na área da construção civil. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é lidar? Porque assim, o pessoal que está começando, ele quer muito lidar com equipe, né? E aí você deve ter tido experiências de ter grande equipe, diminuir, aumentar de novo e tal. E hoje eu conheço a tua equipe, é uma equipe bem abalizada, a galera te respeita bastante. Como que você conseguiu manter a tua equipe hoje do jeito que você mantém ela? Então, ainda para eu te responder isso, com relação ao pedreiro ele poder voar, que a gente quer voar, a gente quer avançar, a gente tem que ter cliente. A gente precisa do cliente. É o cliente que faz a gente levar o dinheirinho para casa. Sem o cliente, não tem. A engrenagem não vai girar se você não tiver cliente. Então não importa se você é um pedreiro que trabalha sozinho, dependendo do trabalho, ou com um ajudante, ou você tem uma pequena equipe ou uma grande equipe. O que vale é você gerar sua engrenagem no potencial que você tem hoje. Né? Ou seja, o Hélio de anos atrás não é o mesmo Hélio de hoje. Né? E no que eu me refiro, eu também não quero ser o mesmo Hélio de hoje e amanhã. Eu quero poder avançar, poder olhar sempre as coisas com um olhar verdadeiro para aquilo que a gente está fazendo, né? E continuar seguindo. Então a questão é evolutiva. Né? O cara que está hoje fazendo aí grandes obras, ele não caiu do céu simplesmente ali. Não. Então a coisa foi gradativa. Né? Bom, no meu tempo foi mais difícil do que quem está hoje, porque hoje está tudo mais fácil de se entender o mecanismo, como funciona. Por que você considera o tempo de antigamente mais difícil e hoje mais fácil? Eu digo mais difícil por causa das informações. Você consegue ser hoje muito mais técnico, muito mais preciso do que no passado. Por exemplo, a gente falava de impermeabilizante 30 anos atrás? Não. Então pronto, então hoje é mais fácil. Quando a gente fala das armaduras, seção positiva, negativa... Mas a pergunta que eu te faço a gente não falava de impermeabilização, mas por que muitas obras não tinha problema de infiltração, por exemplo? Bom, aí já é um outros 500. Eu estou querendo me referir o seguinte, que no passado... Você acha que a gente perdeu um pouco do conhecimento dos antigos? Não acredito que a gente não perdeu um pouco do conhecimento dos antigos. É lógico que se a gente for colocar também aí as pirâmides do Egito, qual foi o cimento que foi usado lá? Sim. CP2, CP3, qual foi? Só que aí a gente já está falando de uma área também que ficou um conhecimento que foi extinto ao longo dos anos, né? Uma coisa que se perdeu. Então, a gente tá na verdade, assim, eu sou doido para saber, por exemplo, qual impermeabilizante que Noé usou na arca. Foi betume, né? Mas como que ele fez aquilo? Tirou da árvore lá e a localização geográfica... se você for analisar, a localização geográfica nem combina com betume lá naquela área. Então, assim, tinha um conhecimento ali, né? Não foi só o cara chegar na árvore lá, esquentar, não. Tinha um conhecimento. E ficou perdido. Mas, assim, já era usado impermeabilizante. E muitas coisas, por exemplo, o que você lembra de obra? Eu acredito que você não lembra 50 anos atrás, lembra de obra? Não tenho, sim, eu vivenciei, não. Você lembra? Não tem nem isso. Então, aí a pergunta o que... Não é porque você parece que tem mais, entendeu? Tô zoando. Agora a pergunta eu tô com 43. Eu só lembro quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu tenho 43 anos? 43. Não parece não. Eu sei que eu tô inteiro. Parece que tem mais. Então assim, HP, eu tô com 43 anos. Eu não vivenciei há 50 anos atrás para saber o que tinha. Só que eu vivenciei, você também vivenciou a época que não se ensinava nada. Pra gente aprender, meu amigo, ou você forçava para aprender e assim, raramente você pegava alguém, e tanto é que quem pegou um que ensinou, aprendia. Então, por exemplo, eu peguei uma época que ensinar era praticamente não, entendeu? Se você quiser, tu se vira, vai aprender sozinho. Eu não sei se isso foi bom para nós, que a gente desenvolveu, ou se isso foi ruim, porque atrasou o nosso nível de conhecimento. Eu sei que hoje na construção...
eu vejo que a gente tem muita informação. Então, foi bom para nós que conseguimos fazer a transição. Sim. Por quê? Os pedreiros que têm a nossa idade, 40, 50 anos, por exemplo, né? Nós vamos pegar pessoas que se formaram com a gente naquela época, ou até pedreiros que são mais velhos, que tem coisas que eles conseguiram fazer a transição do que a gente aprendeu, muita coisa errada. Por exemplo, hoje, a gente nunca vai fazer um traço colocando a água ali aleatória, fazendo o concreto molinho. A gente tem a métrica do traço. Uhum. Ainda que a gente não tenha exatamente a métrica do traço, a gente conhece o conceito, que o concreto muito mole... Mas aí tem um detalhe. Você conhece o conceito. Eu já trabalhei contigo em algumas obras. Tipo, você conhece, você faz. Mas, cara, por mais que a gente fale, ainda tem muita gente que é cabeça dura. Porque, por exemplo, quando que surgiu, eu digo dentro do canteiro de obra, o assunto sobre água no concreto? Isso surgiu há pouco tempo. Vamos botar que surgiu o quê? 3 anos atrás? Que começou a divulgar e tal, a gente começou a entender, porque Água-cimento. A galera tinha o conhecimento, não passava para ninguém. Quem passou esse conhecimento foi os pedreiros, tá? E alguns. Só que a galera não insiste, cara, em botar água. Ainda tem gente que discute com a gente nos comentários, ainda questiona o uso da bitoneira. Tem gente que ainda consegue falar que bitoneira é coisa de Nutella. Então, lá atrás, por exemplo, quando eu trabalhava como ajudante, cara, eu nunca presenciei, nunca tive a oportunidade, eu como ajudante, de ter um auxílio de uma bitoneira. Eu não sabia o que era martelete. Ninguém sabia. Então, a gente pegou um período que para nós foi bom, porque a gente passou também o período da transição de entender as coisas a nível de norma e boas práticas. O problema é quando o camarada fica retrógrado. Entendeu? Ele não consegue, ele é arcaico, ele não abre mão. Ele não avança. Eu sou pedreiro já há 30 anos, nunca vi isso. Então, tipo assim, a gente tem que estar aberto a aprender, cara. Não importa se o cara é mais novo. Porque muitos profissionais que são mais velhos se sentem constrangidos porque é o mais novo que está ensinando. Cara, se eu tenho um cara que é mais novo que eu, que ele tem conhecimento que eu não tenho, e que aquele conhecimento pode ser meu, porque é o que o engenheiro Vinícius Batista fala. Todas as informações de engenharia que ele me dá, que eu agradeço a ele e tudo mais e tal, ele fala assim, olha só, o agradecimento é válido, eu acho que você ser grato a qualquer pessoa, isso é válido sempre. Porém, cara, o mérito é seu. Porque eu, como engenheiro, eu não sabia um dia, eu não sabia. O meu professor não me ensinou, agora o conhecimento é meu, irmão. Toma posse e vai embora. O conhecimento agora é seu. Então, se as pessoas que são mais velhas, ou que às vezes não vai muito com o jeito de cada um de nós, mas ele aproveitar o conhecimento para ele, né, e deixar de ser relutante, a mão de obra dele vai ficar mais qualificada. Às vezes, você já ouviu o que eu vou falar aqui. O nosso padrão vai determinar quem a gente vai atrair. Sim. Isso na vida, o nosso padrão. Então, por exemplo, aí eu volto a falar, quando você se apresenta como pedreiro, como mestre de obra, como construtor, isso aí é de cada um. Mas dependendo da situação, se você for botar um currículo e você botar teu nome como pedreiro, pode ser que você não pegue aquele trabalho. Entendi. Por causa da questão da formalidade apenas, não é a questão de ser humilde ou não ser humilde. Porque eu com 19 anos já, como pedreiro numa empresa, quando eu passei no teste, que eu cheguei lá, né, e que eu consegui ser aprovado no teste e eu recebi o crachá de pedreiro, que alegria, cara. Que alegria. Assim. Hélio Paulino da Silva, pedreiro. Meu amigo, poxa, aquilo ali para mim foi sensacional, entendeu? Foi um orgulho muito grande para mim. Cara, foi eu passar numa prova, né? Então, tipo assim, a questão a nomenclatura em si não significa a questão de ser humilde ou não. Mas para cada situação, você tem que adequar ali Por exemplo, eu fiz um reforço estrutural um dia desses, né? E aí eu tive que me identificar lá e qual é a minha função na obra, né? Como gestor da obra, mestre de obra e tudo mais. Também não me incomodaria botar pedreira. A questão é que muitas vezes quem vai me contratar tá esperando aquele nome. Sim. E se eu colocar um outro, tanto para um quanto para outro, né? Porque eu vejo isso aí naquela seguinte situação. O HP dentro de casa é o pai. Claro. Para um outro, você é o tio HP. Daqui a pouco é o vô HP. É o mesmo HP.
Só que em cada situação você tem que agir de uma forma. Então, quanto a isso aí, eu nunca tive muita dificuldade com isso aí, sabe? De saber a tua posição em cada lugar. O que eu vejo hoje, assim, ó, eu acho que você hoje está se tornando praticamente um especialista em estrutura, em reforço estrutural. Você tem feito muito isso, acabou dando certo, né? Acabou pegando. Deu certo. Tudo é a questão das oportunidades, né? Eu já trabalho com fundação. Sim. Né? E essa questão de reforço estrutural, e o curso que a gente fez lá na Âncora também, isso contou muito. Ajudou pra caramba. O Rafael, cara, um cara sensacional, onde abriu as portas para nós lá na Âncora, na Henry e tal. E ali, aquelas informações ali dos chumbadores químicos, sim, que a gente ali aprendeu, né? A gente aprendeu a chumbação química e mecânica. Então aquilo ali, aqueles equipamentos e tal, cara, aquilo ali é a nossa cara aqui fora, entendeu? Só que aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é um achado para poucos. Para poucos. Poucos que vai querer garimpar, até você ter o contato para poder entrar no local. E aquilo ali é um achado sensacional, que tipo assim, muitas pessoas vão se profissionalizar sem nunca ter entrado num curso desse. Sim. Porém, vai pegar um vídeo que você fez, vai pegar um vídeo que eu fiz, vai pegar um vídeo que um outro profissional fez, independente até do produto. Sim. Mas a temática ali, o conceito de como aquilo ali está sendo feito. Então, tipo assim, é uma descoberta, porque quem tá ali vendo o vídeo, a gente fazendo aquela chumbação química, meu, como é que o cara descobriu aquilo ali? Né? Lá atrás, a gente ia no que o outro ensinou e tal, sem muito parâmetro, que se deu certo, beleza, se não deu também, a gente fez errado. E o que a gente faz, falando de chumbação química, que aí vai entrar o chumbador químico, eu vou ter que falar o nome dele porque eu sou fã desse produto. AQI 380 Pro. Esse da Âncora é top demais. Tem outros, também tem outros, tá certo? Mas vamos lá. E ali a gente tem a questão de fazer o furo, o diâmetro do furo no concreto para entrar o aço, para que haja... Mas só que tem um detalhe ali, né? Você falou do conhecimento. Por que a gente adquiriu isso lá? A Âncora, ela tem um laboratório dentro da empresa. Então, por exemplo, nós fizemos lá, se não fosse lá, onde que a gente ia ver, por exemplo, um teste de arranque de parabolt? Eu não imagino, tem noção. Cara, o mundo da construção ainda não conhece o que é um AQI 380 Pro. A hora que eles conhecerem, eles abandonam qualquer outro. É um chumbador, eu também concordo. É um dos melhores que eu já vi, já trabalhei, é sensacional. E falando em chumbador químico, é importante a galera que faz esse trabalho e tudo mais, que não é qualquer chumbador químico. Porque chumbador químico não é sinônimo de que ele dá para toda a estrutura. Cada chumbador químico tem a sua resistência. Lembrando que tem outros também muito bons. Claro, sem dúvida, sem dúvida. A Fischer mesmo é um dos pioneiros aí nesse ramo, também é muito bom. Agora... Eu já trabalhei com a Fischer também. Você falou já trabalhou com os da Hilt? Não, só trabalhei com o Fischer, porque os que eu trabalhei da Fischer são injetáveis. Os da Hilt é fora da curva. Eu acho bom. É injetável também, fora da curva. Não é muito diferente do AQI 380 Pro, não. Agora, tem uma coisa. Você falou de ir lá, né, e fazer o curso. Você tava na Gerdau lá comigo, não tava? Tava. A gente não pode filmar, não pode bater. Quem vai arrancar o que tá na nossa mente que a gente viu lá? O que a gente viu lá não tem registro de câmera, não tem nada. É o que nossos olhos quanto que valeria... Em relação a dinheiro, quanto que valeria o que a gente aprendeu lá dentro? Tem valor? Não. Se não tem preço. Não tem valor. Não tem preço, não tem. Porque o que a gente aprendeu lá dentro, cara, a gente viu o aço sendo forjado. Desde o princípio, que era lixo, até chegar ali na bobina. Então, assim, é o que eu falo para as pessoas. Nesse mundo da construção civil, nós andamos muito, né? E você sabe que sempre que eu posso, eu abro a asa e rasto, né? Vou em tal lugar, quem estiver perto vai junto. Então, possibilitou para nós níveis de conhecimento elevadíssimo. Foi quase 20 pessoas com a gente, né? Foi quase 20 pessoas. Entre engenheiros, construtores. Foi. O nosso da Âncora também foi um montão de gente, né? E tem outros, né? Tem outros que vão vir ainda, outros treinamentos. A gente tem mais fábricas para visitar recentemente. E eu quero voltar lá na Âncora, já até falei com o Rafael. Porque cada vez que você faz um curso, cara, que o cara tá te instruindo lá,
seja lá qual for o curso, mas falando do que a gente fez lá, cara, cada vez que você faz, você só está aprimorando, entendeu? Então, você sai mais rico de conhecimento. Então vale a pena. E conhecimento não ocupa espaço. Não. Agora, tem uma coisa. O HP ajudante, o HP pedreiro, o HP profissional. E não falei do HP, você falou da gestão da obra com meus homens, como é que funciona. É isso que eu ia falar agora. Porque eu já vi você, por exemplo, sexta-feira fazendo o pagamento da galera lá. Entra pra salinha, aí vai um, vai outro. E esse nível HP? Como é que chega nisso, essa coisa de comandar a equipe e não ter problema? Então, é o seguinte, eu digo que o cara que domina... Falando em equipe, você sabe que tá vindo um argentino aí te querendo aí, né? Você falou. Gente boa. Não, deixa ele vir. Bom profissional. Se você domina dinheiro, se você dominar o dinheiro, tudo que você fizer que é relacionado ao dinheiro, se você dominar, tu vai longe. E o que você chama dominar o dinheiro? Dominar o dinheiro porque você lida com valores relativamente altos. Sim. Vou botar um exemplo. Eu estava lá em São Paulo, em uma dessas feiras que a gente vai, e a nossa equipe ela se divide em algumas. Pra gente, porque se a gente viver numa obra só, a gente não vive. Sim. E uma dessas obras, do qual o Zé Maria estava de frente nessa obra, né? A cliente ia viajar, ia ficar um mês fora. Então fiz o cálculo de todo o material e pagamento que eu precisava nesse período de 30 dias. Eu calculei lá, deu quase 50 mil reais. Ela simplesmente, eu lá em São Paulo, já está na tua conta. Deixa eu te falar, antes de você falar isso aí que eu já ia esquecer. A gente está indo para Chapecó, dia 17, para acompanhar a obra lá. E depois para sentar para conversar daquela obra contigo da igreja, tá? Não deixa eu esquecer, não. Onde é que fica esse Chapecó? Chapecó é Santa Catarina, é lá pro lado lá do sul, né? A gente está indo lá agora para acompanhar, para ver o que eles fizeram para trazer para cá para o Rio. Aí a partir dali a gente vai sentar para conversar aquele lance que eu te falei da equipe e tal, entendeu? Já apontei lá pro pessoal, que é você. Beleza. Aquilo ali tá de pé, tá? Beleza. Então, a pessoa, se ela não... Aí você falou de São Paulo. Tava em São Paulo. E aí ela transferiu lá quase 50 mil reais que continha lá a laje, o concreto da laje, o tijolo, isso, aquilo, outro. A minha logística de trabalho para aquele mês que ela estaria fora, ela não ia ficar lá transferindo semanal. Então, quando você fala controlar dinheiro, eu tô falando assim para o público que vai assistir depois entender, né? Quando você fala controlar dinheiro, você diz ter administração? Administração, exato. Mas, por exemplo, a administração ela tem níveis, né? Tem vários níveis da administração. E dentro do canteiro é um tipo de nível de administração. Você acaba sendo não só administrador, mas gestor também daquele dinheiro. E como controlar, por exemplo, o cara que está querendo final de semana, porque o filho passou mal, ele quer pegar um vale? Então, vou chegar nesse ponto aí. Então, quando você recebe o dinheiro semanal, vamos dizer lá que tem um cliente A, B ou C que transfere para mim o valor da semana, com o meu pedacinho do bolo e o pedaço do bolo da rapaziada. Como que eu faço hoje? Cara, eu recebi 10 mil reais lá para poder dividir o pedaço de cada um. Hoje, eu faço da seguinte forma. Tiro a minha fatia do bolo, pego o meu responsável lá da obra, ó, já tirei minha fatia do bolo aqui, tá aí o seu e do restante, você paga todo mundo. Porque senão eu não vivo, eu vou vegetar. Sim. Se eu for pagar um por um, aí pode até acontecer do meu próprio aplicativo não conseguir transferir para todo mundo. Então eu faço dessa forma. Mas geralmente eu recebo do cliente e eu pego a minha parte e transfiro para o responsável, o meu responsável daquela obra, e ele faz o pagamento de todo mundo. Como que eu sei que o pagamento chegou na mão de todo mundo quando eu transfiro para esse meu mestre de obra? Esse cara tem um cargo de confiança. Sim. Assim como eu também tenho. Você vê que em vários setores, na polícia, no governo, ou na casa de alguma pessoa, tem aquelas pessoas que têm um cargo de confiança. Tipo aquele mordomo, aquele funcionário daquela casa, irmão, que ele sabe conta, sabe número, sabe. Então é um cargo de confiança. Então o cara que você tem de cargo de confiança, que ele passou nos processos que só o tempo vai te mostrar, esse cara é um achado para você ter ao seu lado. Então transfiro para ele a parte dele e a parte de todo mundo. Tudo
no valor já descritivo. Ele sabe quanto cada um ganha. E beleza, paga todo mundo. Além disso, além dele assumir um cargo de confiança, sendo um mestre de obra meu, se ele não pagar, ou se eu não pagar, meu amigo, na segunda-feira não vai ter gente na obra. A força motriz, que é essa galera, o que vai fazer ela estar lá contigo, além da fidelidade e consideração, cara, é o objetivo dela concluir um trabalho e levar também o ponto de cada dia. Sim. Então você pode ver. Obra que o cara não está indo. Se a problema não é com o operário, né? Pode ser que o pagamento lá o cara não está pagando. 90% das obras que o peão não vai é falta de pagamento. Aí é complicado. Porque você tocou num ponto importante. Não é porque o cara é mestre de obra que ele é bom para lidar com dinheiro. Tem nada a ver. E outra coisa, eu conheço muito empreiteiro que é enrolado. Enrolado mesmo, assim, tá? Eu tô lidando com um agora que tá me dando muita dor de cabeça. O cara é bem enrolado. E o cara tem uma dificuldade para pagar as pessoas, não paga os ajudantes. E um dos ajudantes dele falou comigo que tem quase 3 meses que não recebe. E aí você sabe, o cara que não recebe, ele começa a trabalhar de qualquer jeito, enfim. Então eu penso que valeria a pena, para quem vai comandar a obra, fazer um cursinho de gestão, por exemplo. Eu fiz, né, na época no Senac, me ajudou muito para gerir ali essa parte, que é uma parte que, assim, é uma coisa que não é muito comentado, mas faz parte da obra. Não tem jeito. E o que segura o peão na obra, meu irmão, o que segura o peão é o pagamento em dia. O cara já tem ali o dinheirinho dele contado. Na sexta-feira ele quer dar os voos dele, quer sair. E se você não fizer isso, você não vai conseguir. E como funciona essa questão do dinheiro? Vale, né? Eu não trabalho com vale. Você não trabalha com Não vale. trabalho com vale. Mas se houver necessidade? Eu vou avaliar a questão e geralmente quem faz isso é o mestre da obra que eu coloquei. Eu não gosto que nenhum dos meus homens pule o mestre de obra para querer tratar valor comigo. Entendi. Porque eu tenho que manter a moral daquele cara lá. Não vem me pedir dinheiro pulando... Na pura realidade, esse lance de... Não é emprestar, seria adiantar. Mas até questão de emprestar dinheiro, eu sou um cara que eu não empresto dinheiro. Sim. Não sou banco e não sou miliciano. Miliciano não, como é que é o nome? Agiota. Quem empresta dinheiro é banco e agiota. Eu não sou nenhum dos dois. Então eu não empresto dinheiro. Se alguém me pedir dinheiro emprestado, eu já tenho a resposta na ponta da língua. Não. Salvo exceções. Mas, meu irmão, se você trabalhou para emprestar dinheiro, meu irmão, compra uma ação de um banco, porque aí você vai emprestar dinheiro à vontade. Quem empresta dinheiro é banco e agiota. E por que a gente para de emprestar dinheiro, hein, com o tempo? Por exemplo, a gente amadurece, meu amigo. Eu não empresto dinheiro também. A gente amadurece. Mas eu sei que você tem suas raras exceções. Mas aí o cara que, por exemplo, tem o cara que não empresta, mas gosta de tomar emprestado. E aí? Tem que ser bom dos dois lados. Porque o cara que ele fala assim, ó, eu não empresto, ele também não pode tomar emprestado. Concordo plenamente. Por exemplo, eu não pego dinheiro emprestado. A gente tem amizade quanto tempo? Já tá indo por 5 anos. Já me emprestou algum dinheiro? Acho que já, não. Então tá me devendo. Você já nunca me emprestou dinheiro, não? Não, na verdade, a gente nunca pediu dinheiro. A gente nunca houve essa necessidade. Graças a Deus. Não, mas eu lembro de uma vez que eu já lembro da gente, uma vez na obra. Mas aí não é empréstimo, né? Foi adianto. É doação. Não. Já até sei o que foi. Você tinha uma determinada viagem e a gente tinha um determinado valor para receber. Foi. Aí eu falei, ó, essa semana é a tua, a outra é minha. Foi isso mesmo. Aquilo ali só foi uma logística de um parceiro adiantar o outro. Também, na outra vez também, quem adiantou foi eu. O pessoal pergunta muito como que a gente mantém amizade tanto tempo. O pessoal acha que a gente não briga, né? Acha que a gente não briga, acha que a gente não... Não, na verdade... Igual casal. Cara, a gente briga normal, a gente discute normal. Faz parte, cara. Agora mesmo aí a gente briguei com o grupo quase todo lá, nosso grupo. Uma coisa que as pessoas não conseguem separar, eu sei separar muito bem o que é uma questão em uma determinada situação que a gente está ali em aflito. Sim. Saindo dali, pô, irmão, eu tá parado aqui. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre te admirei. Uma coisa que eu sempre te admirei, falando do teu lado pessoal. Você realmente é assim. Quer ver? Uma coisa que você nunca fez, eu te admiro por isso. Você nunca foi de leve trás. Nunca. Hoje de trás e leva. Não, você nunca foi. Nem para levar de lá para cá, nem para trazer. Porque a gente se envolve com muita gente. E, meu irmão, homem é um bicho fofoqueiro. Principalmente dentro de obra. Onde tem muito homem envolvido, tem fofoca, tem isso. E é um negócio que o empreiteiro, ele vai aprendendo a abolir fofoca de obra.
Porque isso aí é um inferno dentro da obra. E assim, uma coisa que eu sempre te admirei é você nem traz e nem leva. Mas também eu não te pergunto nada, eu não fico assim, HP, fulano falou isso, HP. Certo. Porque a gente, marimbondo conhece fogo também, você sabe aonde você vai, né? A gente tem vários amigos, então você sabe qual é o amigo que vai trazer, qual é o amigo que vai levar, a gente sabe, né? E geralmente quem traz, leva. É fato, né? Só que... É um traíra por dois lados. Só que a gente aprende também, e assim, o pessoal às vezes não sabe diferenciar uma coisa. Que é uma parte pessoal, que é uma parte comercial, que é uma Exato. parte natural. Exato. Aqui é uma parte religiosa, aqui Exato. é uma parte de gosto. O pessoal às vezes ele confunde. Tipo assim, ó, aí eu vou beber água contigo. Não gosto de água. Beleza, não gosto de água, mas eu gosto de outra coisa. O cara, às vezes, ele pega num todo e aí isola o cara. Eu vou te botar um exemplo aqui, né, de igreja, por exemplo, né? Num parêntese rápido. Muitas vezes eu posso ter um problema com você de uma questão. Tu toca um instrumento, eu toco outro, entendeu? Tu é baterista. Eu já fui músico, hoje eu tô enferrujado. Mas é vício de baterista iniciante e de o cara que também toca um instrumento de corda, ele querer... o cara que vai afinar um instrumento, ele precisa de silêncio. Aí o cara na bateria tá lá, tutac, e aí você teve uma diferençazinha ali, no momento do ensaio, que não foi nem na igreja, de repente foi até num estúdio. Sim. O cara vai levar aquilo pessoal, Não, leva aquilo pra vizinho, já não se fala mais, vai levar pro pastor que não tem nada, sobra até na conta do pastor. Meu Deus do céu. E quando não vira enfim, mas... É falta de experiência essas coisas. Eu acho que também, eu acho que no fundo é falta de experiência, de saber lidar com cada situação. Mas vamos lá, a gestão do dinheiro. Sim. Beleza? Então, eu não gosto de dar adianto semanal. Primeiro que eu nem recebo esse dinheiro adiantado. E também você não cria vício, né, na obra. E por que eu não gosto? É que eu não gosto mesmo. Por quê? Eu tenho uma galera que eu sei quem gosta de tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, e eu sei que se na quarta-feira o cara receber lá 30% do que ele vai ganhar, ele vai encher o pote. Eu mesmo vou estar dando um tiro no meu pé. O cara não vai trabalhar na quinta-feira, se bobear vai enforcar na sexta, e quer dizer, vai atrasar o meu lado. Então eu já costumo o camarada comer uma vez na semana só. É na sexta-feira ou é no sábado. E ponto final. Pago lá direitinho, é assim também que eu recebo, e ponto final. Agora, salvo uma exceção de uma necessidade de uma urgência, um remédio, alguma coisa, até eu sem receber um adiantamento do cliente, eu tiro do meu bolso, dou na mão do mestre da obra, na sexta-feira você desconta. E algumas situações, daqueles camaradas que já estão comigo há mais tempo, né, que, por incrível que pareça, tem até uma certa intimidade comigo fora da obra, quer não conseguir comigo, é chegar na frente de todo mundo e me pedir. Porque eu já não empresto dinheiro mesmo. E se você faz na frente dos outros, você... Ô, HP, desmoraliza. Tem como me adiantar R$300 aí? Meu amigo, a galera tá todo mundo com a orelha de pé. Aí eu tenho 10 de galera, tenho 10 pessoas, já 3 mil. 3 mil. E se tu fez pra um, filho, tu vai ter que fazer 3 mil. pro outro. Que aí tu vai ser... 3 mil. Tu vai começar a criar disputa. 3 mil. Aconteceu ontem mesmo, eu tava fazendo uma escada, levei um cidadão de uma outra obra pra obra que eu estava. Aí eu falei, aí, pega lá uma Coca-Cola gelada lá. Pega lá, quer comprar água daí? Pega a água também. A gente tem uma água lá, uma fonte. Mas a fonte secou, vai lá comprar água também. Vai lá, compra energético. Bora, hoje eu tô... Entendeu? Não tô aquele cara formal. Entendeu? Sim. Hoje eu tô à vontade, vamos desenhar essa escada. É uma etapa que eu queria chegar. Tô de boa, tô tranquilo. Pega lá o energético. Vai lá. Não, compra à vontade, vai. Compra lá. Aí me viu, né? Tira uma nota, tira outra. E olha que eu nem ando com dinheiro. Eu não ando com dinheiro. Eu acho que quase nenhum de nós anda com dinheiro mais. Não anda. Mas coincidiu de eu estar lá com 1.000 prata na carteira do cliente que acerta. Eu tenho cliente que só paga em dinheiro. Aí tava lá na minha carteira, né? Eu não sei o que é R$1.000 na minha carteira já faz anos. Sério. Ó, Na carteira não, mas na conta, né? Não, na conta é outra história. Aqui, ó. Se eu tiver... Eu tenho um negócio aqui que tu vai gostar, quer ver? Ó a carteira do pulo do gato, Não, peraí. e essa carteira aqui foi você que me deu, cara, eu Não, acho. mas eu tenho um negócio aqui que tu vai gostar agora, peraí. Essa carteira aqui é um jeito. Ó, isso aqui é um presente que eu vou te dar, tem significado pra mim e vai ter muito significado pra você, eu tenho Cadê? certeza. Deixa eu ver aqui.
Essa moeda aqui, ela é de Israel. De Israel. Eu te dei essa moeda, não foi? Não, foi não. Não foi não? Foi Eu não não. te dei não? Não, não foi essa daí que você me deu, não. Eu te dei uma de Israel, eu te dei uma de... Você me deu quando você veio lá quando eu fui viajar pra Alemanha, lembra que você me deu aquela bolsa? Essa aqui é da Alemanha? Não. Lembra quando eu fui pra Alemanha, que você me deu as dicas de, leva essa bolsinha aqui? Te dei a... Aí você me deu umas moedas. Te dei a moeda, então. Então, eu tô te presenteando de novo. Ué, Uma moeda. É Pra você guardar. Deixa aqui. Isso aqui é Porque 10 shekel. É porque eu sei que você gosta de Israel, entendeu? De Israel. 10 shekel. Viu? Sabe até o nome da moeda. Agora, beleza, você tá falando de... Emprestar dinheiro ou adiantar dinheiro. Então, tipo assim, no geralzão, não empresto porque eu não sou banco, não sou agiota. Sim. Eu não empresto dinheiro. Se o cara não pagar, tu vai ter que... O que eu vou ficar no prejuízo? E agora, você não empresta dinheiro. Aí, só para poder fechar esse raciocínio, então, tipo assim, no meu caso, tá? Quem trabalha dando adiantamento, tá acostumado, vai embora. Sim. Mas como a gente trabalha nesse lance de receber de segunda a sexta, nas minhas obras, até uma dica que eu dou, eu não trabalho mais de segunda a sábado. Então, obviamente, o pagamento é de segunda a sexta. Sim. Por que eu decidi não trabalhar mais sábado naquela obra ali como compromisso de estar 6 dias trabalhando? Por quê? Se o cara trabalhar até sábado, a gente trabalhava até sábado, parava 4 horas. Mas você agora tá descansando sábado? Continuo trabalhando mais. É porque você não descansa, mas qual foi a jogada? Porque se a gente trabalhar de segunda a sexta, saindo 4 horas, toda sexta-feira, 4 horas. Uhum. Todas 4 horas. Se o cara for trabalhar no sábado por alguma ocasião, sai 4 horas também. Só que a gente trabalha de segunda a sexta. O sábado fica opcional do camarada. Os reforços estruturais que eu faço, geralmente são finais de semana. Então, quando pinta um reforço, eu faço no final de semana, sábado e domingo. E quando há necessidade de algum outro trabalho de sábado e domingo, ou somente do sábado, a gente está numa outra obra, uma outra esfera, um outro oxigênio, não é aquela coisa do cotidiano de segunda a sexta. Então o cara está até com outro ânimo para aquela obra ali. Uhum. É um dinheirinho também a mais, ainda mais quando é um trabalho que eu tenho que é uma missão que eu tenho que resolver. Então o mingauzinho já vem mais grosso. Uhum. Tu tá entendendo? É como se você sai daquele cansaço semanal daquela obra. Mas existe como pedreiro, por exemplo, negar por um empreiteiro um pedido de uma obra sábado? Cara, muito difícil, ainda mais quando o cara tem uma proposta, porque o sábado e até mesmo o domingo, não tô falando como... Não tô querendo tirar o descanso do cara, não é isso. Né? Porque não é toda hora que tem trabalho sábado e domingo. Aquele sábado ali, o cara vai levar 200, 300 para casa. Irmão, você bota aí, eu tô com uma meta de levantar R$1.200. Então você pega esses 4 finais de semana aí, ou no sábado, ou sábado e domingo, tendo trabalho. Mas tu não acha que isso acaba virando um vício e o cara nunca mais descansa no sábado? O cara vira escravo do trabalho? Não, se ele souber administrar, ele não vira escravo. Mas se o cara já tá trabalhando no sábado, já mostra que ele já tá com fragilidade na administração dele. Não. O sábado, como acaba sendo um dinheiro extra... Eu não sou adventista não, tá? Então... Mas como o sábado... O adventista agora vibrou com esse assunto. Ele falou, acho que não trabalha no sábado. Mas como o sábado o cara ganha um dinheirinho a mais, aquilo ali... Mas eu já acho, HP, que acaba virando um vício do cara. Sabe por quê? Sempre é bom ganhar dinheiro. Dinheiro é um problema, cara. Então, dinheiro você vê gente milionário, porque o cara... Qual é a história que todo mundo apregoa? Eu vou ganhar dinheiro pra... descansar. Aí fala, vou viajar, né? Não é nada. O cara, ele ganha, ele quer ganhar mais, e o ser humano, ele nunca vai estar satisfeito. Eu vejo, por exemplo, eu não tô falando generalizando, claro que não. Eu sei que tem pessoas que têm que trabalhar sábado e tal. Mas o que eu vejo é assim, o cara, no nosso trabalho, o cara trabalha, e quando ele sai, é uma vez no ano. Isso quando ele sai. Então, mas quando a gente for entrar na nossa etapa de influência digital, tu vai ver que a gente trabalha todo dia. Não, eu não trabalho sábado. Não, eu não trabalho sábado. Tu não posta vídeo no sábado, não? Não. Eu não posto vídeo sábado. Quando eu posto vídeo, eu já posto durante a semana. Já fica agendado. Sabe por quê? Não que você precisar trabalhar sábado, eu vou trabalhar. Mas assim, eu aboli o sábado porque é o seguinte. Geralmente, domingo a gente faz o quê? Domingo e no meu caso, né, claro, é mais aquela coisa religiosa. Pra igreja, ver os amigos ali e tal. E o dia que você dedica realmente pra família, que eu tô dizendo assim, é sábado. Certo. É sábado. Aí pra você, fazer um piquenique, dar um passeio, conversar, ou só sentar com a mulher do teu lado ali. Gastar dinheiro, tu não ganha no sábado, tu gasta.
Entendeu? Então, assim, aí ganha de segunda a sexta. Mas o que eu tô dizendo, eu também não tô dizendo que Aí começa a perder no sábado. Tô brincando, é investir. Família sempre é investir. Eu não sou contra o cara trabalhando sábado, mas eu acho que às vezes se torna muito... Sei lá, cara, parece que a pessoa fica escravo do dinheiro e aí parece que não tem outro... Porque assim, ó, o cara que fala assim pra mim, ó, eu tô acostumado assim, não, sábado eu vou trabalhar pra ganhar um dinheirinho, e eu tenho que pagar umas contas que eu tô enrolado, ou às vezes não é isso. Daqui a pouco no outro sábado, não, tem que trabalhar porque eu tô apertado, tem que trabalhar porque o cara nunca descansa. Porque eu acho legal assim, se ele conseguisse, claro que o conselho que eu vou dar aqui agora, acho que quem estiver assistindo aqui, 1% vai pegar isso. Se pegar, vai... Se o cara que pegar o conselho que eu vou dar aqui agora, ele vai ficar milionário. E com certeza ele ficaria milionário. Se ele pegasse e falasse assim, não, eu vou trabalhar todo sábado, mas todo sábado que eu ganhar, eu vou guardar. Eu vou guardar. Eu não vou gastar, independente se eu ganhar 100, 10... Cara, se ele fizesse isso, ele estaria... Então, mas quem tá numa construção de vida, fica difícil dele guardar como, entendeu? Não, mas eu não tô falando quem tá com a construção de vida. Eu tô falando de gente velha na profissão. Eu não tô falando, cara, porque assim, o que é construção de vida? Construção de vida pra mim é quando o cara ainda não conseguiu, tipo, comprar o carrinho dele. Tá mobiliando a casa e sim, tal. mas aí, sabe o que acontece? O cara tá 30 anos na obra, 25 anos, e o cara ainda continua trabalhando igual um touro, moço. Só que o que ele esquece? Ele esquece que ele não é máquina. Porque o cara que trabalha, eu te falo porque eu lido com muita gente que trabalha muito. O cara que trabalha muito, ele é viciado em trabalhar e ele não gosta quando fala do vício dele. Ele fica chateado porque ele começa a defender. Mas, na verdade, cara, ele precisava descansar um pouco, precisava parar. E você quer ver como é que o negócio é tão viciante? Por exemplo, eu tô falando porque eu vivi isso dentro da... A gente vai falar daqui a pouco sobre plataforma. Você conversa com a maioria dos influenciadores digitais, dificilmente o cara consegue deixar o celular parado. Porque o cara se tornou escravo do celular. As nossas rodas de amizade hoje, já viu como é que é? O cara não tem mais sossego. E aí aqui, a tua mente tá... Então, o que eu faço sábado? Você já tentou ligar para mim sábado e domingo? Você viu que eu não atendo? Por quê? Eu desligo o telefone e boto lá. Fica desligado. Porque se eu tiver ligado, eu vou atender. Então, eu amadureci o suficiente para entender que eu também tenho vida. Porque senão daqui a pouco eu vou me dedicar. Eu tenho hoje 1.700.000 seguidores no YouTube. Então tu imagina o celular como é que não fica. Aí tu vai para outra plataforma. Você mesmo, você é um cara que tua rede social é bem agitada e tal. Se você uma hora não dizer não para isso, cara, daqui a pouco você vai ver que você vai ver, meu irmão, não tem mais vida. Meu negócio é trabalhar. E aí vai passando o tempo, vai passando, quando você pensar que não, caraca, já tem 2 anos que eu não faço isso, 2 anos que eu não faço aquilo, mas tudo bem. É só uma linha de pensamento contrário. Claro. Eu consigo administrar isso bem. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. E essa transição de Hélio Paulino, HP, para essa doideira desse mundo digital? Por exemplo, o Pulo do Gato veio. Olha onde a gente está hoje. A gente está num podcast. Certo. Quem imaginaria, né? Que a gente estaria num podcast. Imaginável. E você lembra quando a gente se conheceu? Foi dentro de um curso. Lá no La Roque, não foi? Foi isso? La Roque? Foi a primeira vez? Tem aquela imagem aí na minha mente. Tem, aqui. não tem? É a primeira foto. Você olhou, se apaixonou por mim, chorou. Então, assim, e como é que aconteceu esse Hélio Paulino que hoje a gente conhece, que é o HP Construção, na plataforma digital? Porque não pode falar YouTube, que você hoje está em TikTok, está em tudo. Você está até fazendo aquela dancinha no TikTok lá. Então, vamos lá. Só para a gente poder fechar a tampa desse assunto anterior, para a gente entrar nisso aí. Então, sobre a gestão de obra, você tem que ter um relacionamento interpessoal muito bom com o cliente, fornecedores de materiais e os seus homens, principalmente, junto ao cliente. Tem que ter um relacionamento interpessoal muito bom, ser um gestor que faz microgestão, porque se você for um camarada que passa o trabalho para algum profissional e esse profissional, ele precisa entender que ele é gestor naquilo que ele está executando. Então é a questão da microgestão. Eu passo para o mestre da obra para os outros profissionais, ainda que eu passe junto também, dependendo da situação, porque o profissional que está executando aquele determinado acabamento, ele tem que entender que ele tem que dar conta daquele trabalho ali, que está sendo gasto material, auxiliares para estar fazendo a massa para levar para ele,
né? E gasto com ele também. Então ele tem que dar resultado, né? Para fazer direito, ter produtividade e evitar retrabalho. Uhum. Retrabalho é um problema muito grave. Retrabalho é desgraça. O retrabalho, você já entra perdendo no retrabalho. Então, eu não gosto de retrabalho. Eu tento fazer uma mira de sniper, dar um tiro certeiro para a gente poder fazer as otimizações, né? Aquilo que eu posso diminuir e ser custo e benefício para aquela obra num contexto geral. Então, o cara que é um mestre de obra, um pedreiro que tem a equipezinha dele, grande, média ou pequena, ele fazer uma boa gestão e ponto final. E considerar o seguinte... Eu acho que é o mais difícil na obra é a gestão. Eu tenho muitos amigos mesmo, fechamento, que trabalham comigo, que tem uma amizade comigo fora da obra, mas dentro da obra a nossa conversa lá é outra. Sim. E tem muitas obras que tem esse problema, que o cara coloca lá um amicíssimo para trabalhar e tem medo de passar as instruções pro cara, de chamar a atenção. Não, eu já vi você, a gente naquela vez que eu fiquei lá na obra bastante tempo lá, que vocês estavam me ensinando um bocado de coisa lá, eu percebi isso. Dá pra perceber que você não confunde, você tem que briga, tem que fala. Não tem jeito. E aí você é engraçado que você briga aqui, né? Você briga, eu tenho umas coisas engraçadas, você briga aqui, aí acabou a obra, você tá aqui igual uma galinha aqui. Entendeu? Então, às vezes, acontece o seguinte, eu chego na obra... Isso também gera maturidade no cara, né? Não, é claro. Essa vivência. Então, olha só, cara, o pior das coisas é você botar um camarada que é teu amigo... Qual o nome lá do seu mestre de obra agora, o mais recente lá que tá se formando, o Russim? O Max. O Max. Eu fui lá buscar o cortador de piso. Falando nisso, nem trouxe o cortador de piso, tá na casa da minha filha. Okay. Fui lá buscar o cortador de piso. O Max me deu o cortador de piso e correu pra obra. O Max falou assim... mestre, eu tenho que ir lá porque eu tô na correria e tal. Então, um cara focado, sem a tua presença. Ele tá com o teu capacete lá fiel, tu viu? Ele é fiel ao capacete, ele é... Puro do gato. Ele falou que ele é pra pegar unção. Então... Aquele moleque é bom. Só pra galera poder entender. Você me deu de presente, você me emprestou inicialmente, e no final das contas falou que isso é teu. Um cortador daquele grandão de quase R$2.000, da Cortag. Você me deu de presente, só que você precisou agora, depois de um tempão... Sim. Né? E esse cortador tava lá na obra, tu foi pegar com uma Max e tal. Meu irmão, eu tenho eu tenho uma máquina boa, meu irmão tinha pegado, e eu tinha que cortar o piso, tava botando porcelanato. Fui lá correndo lá, você falou que não empresta, mas me emprestou. Brincadeira. Não, aí zoeira. Não, uma outra coisa também que eu não empresto, além do dinheiro, é ferramenta. Como é que você me emprestou a ferramenta? Eu não disse que tem exceção. Eu gosto de... Sabe disso? Eu gosto de dar ferramenta. Eu não gosto de emprestar. Claro, eu já gosto tem de muitas. Então, assim, eu não gosto de emprestar, eu prefiro dar a ferramenta. Quando eu falo isso, as pessoas acham assim, o cara é rico. Tá? Não, não é isso. É uma maneira de viver. Não, claro. Por exemplo, eu perdi as contas já de quantas ferramentas eu dei. Só que, tu lembra uma vez... Tu fez um corte lá com... Sabe que eu sempre fui... Fiz um corte com uma serra... Eu tenho aversão ao cara cortar madeira com serra mármore e eu não corto. Você sabe que eu tô falando a verdade. Eu nunca cortei. Você nunca viu vídeo meu no YouTube, nunca vai ver em lugar nenhum. Nas minhas obras não se usa e se eu ver o cara usando, aquilo me remói por dentro. Porque eu sei que 80% dos acidentes com a serra mármore é com disco de cortar madeira. Enfim, não vou entrar... O disco que não é adequado para ela, que hoje tem. Não. Tem um disco sim. Não é adequado, vamos lá. Não. Um disco que não é adequado. Ele foi feito porque o cara não vai desistir. Ele não é adequado, porque assim, a ferramenta, ela não é adequada para cortar madeira. Ainda que supostamente fizeram um disco, a rotação dela é muito alta, ela não tem proteção, ela continua perigosa. Claro, menos perigosa. Mas agora tem um disco. Sim, não, agora não, esse disco já tem mais de 3 anos que tem, só que ele continua não sendo adequado, por quê? Porque a ferramenta não tem proteção, por causa disso. Certo. E aí... Mas é gostoso de cortar com ela. Não é nada, não é gostoso bosta nenhuma, aquilo ali, ó, vamos lá, aí você lembra que você botou no grupo, aí o que eu falei contigo lá? Tu não tem não? Não, agora não, mas a história foi como? A história foi assim, ô chefe, se você me prometer... Você me prometeu.
Você lembra disso? Eu prometi? Prometeu e depois quebrou a promessa. Você não mandou um vídeo pro grupo ainda cortando. Aí tu, não, chefe, é porque não tinha aqui na hora. Tá? Eu falei assim, se você me prometer que você não corta mais, eu te dou uma serra circular. Aí eu te dei a serra. O que aconteceu no outro dia, você lembra? Não lembro. Eu ganhei uma igualzinha. Foi mesmo. Não foi? A Bosch me deu o mesmo modelo. Foi. Eu acabei de te dar a ferramenta, a empresa me liga e me dá. Me dá a ferramenta. Então, assim, eu gosto desse tipo de metodologia. Eu gosto de dar as coisas para os outros. Porque eu acho assim, primeiro, o que eu vou fazer com 6, 7 cortadores de piso? Certo. Igual agora, vai chegar para mim... Eu fiz uma aquisição de 5 escadas. O cara fez um comentário lá no canal, que é uma escada de madeira que eu tinha lá. Você, com um monte de ferramenta, tem dinheiro para comprar escada? Eu falei, então você vai ver, eu vou comprar 5 escadas diferentes. Vou fazer um monte de vídeo lá das escadas. Possivelmente eu vou dar algumas escadas depois, né? Vamos ver. Vamos ver quem vai ser o selecionado. Falando dessa gestão ainda de obra, tu acha que você venceu isso hoje? Você consegue hoje... Por exemplo, você pega obras aí grandes, até de grande porte. Você acha que você consegue hoje vencer isso tranquilamente? Então, consigo por um punhado de coisas. Porque você sabe que ainda é uma desgraça dentro da obra esse problema de empreiteiro pegar o dinheiro da galera e não repassar. Sim, então. Eu consigo pela questão do... Você sabe até o quanto você consegue suportar. Sim. Até que tua mente consegue... Né, você pegar ali aquele determinado projeto, né, você vê aquela obra, seja ela... Eu gosto de obra que me desperta o desafio. Né, porque quando você pega um trabalho que você já está acostumado a fazer, quando você pega alguma coisa que faz você pensar, sim, entendeu? Aquilo ali que refina o teu conhecimento. Sim. Então, tipo assim, mas tanto uma obra pequena, média ou grande, cara, a minha responsabilidade ela é uma só em todas elas. Ainda que uma me preocupe menos, a outra fique mais tranquila e tal, e uma outra venha me trazer uma preocupação a mais, todas eu levo em pé de igualdade em termos de responsabilidade. E em cada uma dessas obras, eu sei exatamente quem eu posso colocar lá. O cara entendeu, que tem um psicológico muito mais equilibrado, que tem mais uma gestão emocional, porque é uma outra história. Você tem gestão emocional. Vou te botar um exemplo aqui rapidinho. Eu estava fazendo, nessas minhas andanças de reforços estruturais, o cliente comprou uma madeirite, que eu calculo o material, que a questão da gestão é isso também, cara. Você calcular o material tudinho, e tem material que você não pode sobrar porque você não tem como utilizar em outro lugar. Sim. Né? E como só tinha um pilar para esse cliente fazer, eu não queria errar ali no cálculo do grout fluido, né? Porém, tipo assim, eu vou comprar a conta ali... Mesmo se faltar, tem logística de comprar. Às vezes eu não tenho. Aí Engraçado, no grout vem dizendo quantos metros cúbicos ele consegue fazer, não, né? Poderia ter essa informação no saco. Mas eu acho que tem. Tá ali. As inteirinhas deve ter. Poderia ter, né? Mas aí eu pego a métrica pelo que eu já faço. Sim. Entendeu? Porque aí eu coloco também ali a brita, etc. Para dar volume, ajudar no controle da retração. E hoje um saquinho de 20 quilos, né? 20, 25. Um saquinho de 20 quilos faz quantos metros? Metro cúbico não vai fazer, mas quanto para fazer, por exemplo? Não, metro cúbico é muita coisa. Vamos botar um pilazinho desses que geralmente eu faço de 2,80 metros em média. 17 sacos de grout para fazer um encamisamento com o grout com a brita. De um pilar de quanto? Um pilar de... Vamos botar no máximo 3 metros, que dê aí... Sim. 15 por 30, um pilar que já tem a dimensão de 15 por 30 e eu encamisar ali uma média de 5 centímetros em volta. E você você agora usa só o tixotrópico ou usa outro? Não, eu uso fluido. É porque o tixotrópico é mas o tixotrópico eu uso para algumas correções, finalizações da caixaria que eu faço ali com o fluido. Às vezes eu uso o tixotrópico. Geralmente na leva que eu peço de material, eu peço um saquinho de tixotrópico que ele vai ser Agora me explica uma coisa, você que entende bem é uma curiosidade mesmo agora, vai até me ajudar. Por que eu fico tentando fazer recapeamento de laje com fluido e não consigo, ele solta? Por quê? Recapear a laje? Ele desplaca. Então, a questão do grout é o seguinte, né? Quando eu faço o encamisamento, eu utilizo um produto que ele traz a aderência entre ele e o pilar e o grout que vai ficar sobre ele. Uhum. Então eu uso ali um promotor de aderência. Uhum.
Aí, essa superfície, no caso da laje aí, ela tem que estar sem poeira, bem limpinha, sem limo, sem nada, sem poeira e bastante úmida. Bastante úmida para que a cura seja bastante lenta, para que no momento da retração, da secagem, não aconteça o desplacamento. Então tem muito isso. Você acha que se a gente colocasse um retardante no grout seria uma coisa boa ou não? Aí pode ser que não combine, porque o grout, a propriedade do grout é alta resistência em curto tempo. Por quê? Sim. Quando você tem um pilar, que você escorou tudinho. Não, mas lá, eu digo para recapeamento, porque para recapeamento ele começa a curar e começa a desplacar. Quando você está encamisando, não tem esse problema. Então, mas aí tem que ver então um outro tipo de argamassa que, né, o grout não deixa de ser uma argamassa. Você sabe que a nossa empresa está vindo com um bocado de coisa nova aí esse ano que vem, né? O grout, como também o argamassa que eu estou me referindo aí para uma superfície de laje, ele é um autonivelante. O autonivelante ele pega bem. É que eu acho que a gente queria gastar menos, né? Porque o autonivelante, o preço é bem caro. Então, e o grout também, ele está envelopando um pilar e uma armadura. Sim. Né? Então, tudo está ajudando ali para que ele fique travado ali, né? Então, o grout ele não vai fazer um milagre, né? Tem que não ter faz. o tamanho do jogo para... Mas, enfim, então, vamos dizer, quando eu estou fazendo lá o encaminhamento e tal, tudo direitinho ali, aí aconteceu uma ocasião da gestão emocional, para a gente não se perder aí na conversa. Sim. Aí eu saí para comprar um complemento de grout, que na lance de não sobrar muito grout, a não ser que eu já esteja com outro trabalho na agulha, porque aí sobrou, eu mesmo remato e levo. Depois eu passo para o próximo cliente. E nessa eu fui na loja comprar o grout. Isso que eu fui comprar o grout, o madeirite que o cliente comprou, ele comprou novo, mais fino do que eu pedi, porque também não tinha na loja, mas eu falei, não, tá mais fino, mas dá. Só que o madeirite estava muito tempo parado nessa loja, então ele estava igual um graveto, ele estava quebrando à toa. Na medida que a gente começou a concretar, o pilar estourou. Estourou a caixa, não estourou as minhas gravatas, estourou, puf, a caixaria estourou. Beleza, Zé Maria me liga, e ele fala assim pra mim, Hélio, eu falei, Zé, como é que aconteceu? Aconteceu uma tragédia aqui. Meu irmão... E a pessoa morreu. Meu irmão, eu gelei na hora. Pensei numa desgraça. Aconteceu uma tragédia? Aconteceu uma tragédia aqui. Pô, irmão. Meu Deus do céu, cara. Aí eu até falo pro Zé Maria, tu nunca mais me liga pra me dar uma notícia desse jeito. Notícia atravessada. Mas beleza, ele já deu a pancada e falou que foi. Aconteceu uma tragédia aqui. A caixaria estourou. Embaixo o grout esvaiu tudinho. Não dá pra recuperar. Dava. Te recuperou. Eu vou contar o final do filme. Cheguei e falei assim pra ele na hora. Ô Zé, quer dizer, eu nem respondi pra ele, que eu já tava chegando na obra. Nem respondi. Mas eu já entendi o que era. Já tava com a solução na mente. Essa também é a pegada de gestor de obra, cara. Você é um solucionador. Um cara que não pensa muito. Sim. E age bastante e age bem. Beleza. Menos disso eu encostei. Aí vim com um salgado do lanche da galera, já tava até escurecendo já. Aí quando eu cheguei, o que eles fizeram? Pegaram como é que é o nome que dá, cara? As caçambas de lixo do prédio. Pegaram o grout todinho. Botaram dentro da caçamba de lixo, grout já com brita, tudinho. Botaram dentro da caçamba de lixo, salvaram 95% do grout. Se perdeu quase nada. Foi o tempo que eu cheguei e eles já estavam fazendo isso. E quando eu cheguei, quando o Zé Maria... Pior pra mim foi ele falar desgraça. Mas quando ele disse que desgraça era, eu vi que aquilo ali era mal de resolver. Então quando eu cheguei... Mas eu entendi. Pra ele eu gostei da pegada, da responsabilidade dele. Ele pesou nas costas dele. Sim. Entendeu? Eu vi que pesou. Né? Tipo assim, pô, não tá na minha conta isso aqui. Apesar do Hélio tá aqui, mas tá na minha conta. Eu sou o responsável. Sim, a caixaria abriu. Entendeu? Mas beleza. Mas eu tava desde o começo acompanhando o trabalho, sim, né? Sim. Atuando com ele. Então eu cheguei e falei assim, eu já cheguei assim, bora galera, beleza? Zé, isso aí é mole de resolver, fica tranquilo. Ó, trouxe o lanche, isso é moleza pra gente resolver. Moleza. Tranquilo. Faz o lanche aí. Continuamos batendo no grout, né? Pra ele não começar a densar.
Isso dentro do tonel lá de lixo, que tava limpinho, não tava com lixo, obviamente, tal. Beleza, reforçamos tudinho, enchemos que uma beleza. Detonamos o trabalho. Aí o Zé Maria falou assim pra mim, pô, cara, tu não sabe como é que você aliviou meu psicológico quando você falou que aquilo ali era mole, tava tranquilo, tava dominado. Porque eu perdi o controle. Quando estourou ali a caixa, ô, irmão. Então, aí é o que você fala do controle emocional. Tem que ter. Pra tudo, pra tudo. Porque, olha só, vou te contar uma experiênciazinha que deixa a gente nervoso. Eu deixei o meu ajudante concretando um pedaço da calçada. A ideia era o seguinte, eu saí para resolver uma situação, estoura aqui a calçada, que é uma rampa de garagem, onde eu guardava o carro, troca esse cano, põe o grout, quando eu chegar, o negócio está resolvido, eu subo com o carro. O telefone toca, ele bem nervoso, fora do normal, controle emocional, né? E aí eu peguei o telefone e falei, quando eu peguei o telefone, eu falei assim, já sei como é que o mestre deve ser coisa boba. Fala, mestre, cara, aconteceu um problema aqui. Qual o problema? O cano eu tive que quebrar mais. Porque a gente quebrou, o cano não tá com furo ali. O furo do cano tá, mas e aí, qual o problema? Mas se eu quebrar aqui, tu não vai entrar com o carro. Falei, tá, então você quebra, conserta, eu boto o carro fora da garagem hoje. Aí eu falei, tá beleza? Tá bom. É aquilo que a gente fala. Não é porque o cara tá muito tempo na obra que ele serve para comandar. O cara que comanda, ele tem que ser um solucionador. Porque assim, se eu tô em casa, o cara fica me ligando para resolver qualquer coisa, ele não é um gestor de obra, ele não vai. Eu nem gosto que o cara quer me matar e ficar me ligando sem necessidade. Porque agora, eu tenho que atender. Sim. Só que eu deixo a minha... Olha só, meu irmão. Tem coisas que você tem que desenvolver como fazer o trabalho, cara. Porque tem coisa que é bobeira. Cara, o que você pensou em fazer é o que eu faria. Mas às vezes é bobeira pra gente que viveu vários problemas. Pro cara que nunca viveu, talvez não é um problema pra ele. Mas mesmo assim, eu boto a galera de um jeito que ele precisa entender que ele vai me ligar me mostrando um problema, mas eu já espero que ele tenha a solução. Sim, ainda que não seja nem a dele que a gente vai usar. Sim. Eu não quero um cara que seja um boneco na minha mão, entendeu? Que tipo assim, a solução só vai vir de mim. Ainda que dependa do meu aval, faça assim. Mas o cara mesmo já veio com a ideia. Eu quero um cara que use a inteligência que ele tem, cara. Que tenha a sabedoria que ele tem e que seja um desenvolvedor de ideia. De ideia de soluções. E vamos embora. Entendi. Claro, eu prefiro que ele me... cara, tem coisas que é muito simples, cara. Quebrou um cano, conserta. Quebrou, conserta. Se tu vai usar união, se tu vai usar um livro de correio, irmão, conserta. E resolve. Tem coisas que eu sei que pode depender de eu realmente até dar uma ideia, uma sugestão, ou só de aprovar a ideia do camarada. Mas eu quero alguém, cara, que tenha raciocínio rápido, que seja solucionador, entendeu? Que veja as coisas no horizonte, que ele domina aquilo ali e que vai resolver. Já pensou, cara? Toda hora tu ficar ligando pro cliente, entendeu? Então, tipo, porque tá na alçada do camarada. Então, mas eu também prefiro que, se ele tem uma dúvida, meu irmão, se tu tá com dúvida... Se for uma dúvida eu prefiro que você não execute, me passe essa dúvida, que eu vou te confirmar se é isso ou se não é, do que ele fazer e executar errado e criar o retrabalho. Aí vai ser muito mais trabalhoso, já vai dar prejuízo, aí é ruim. Eu acho que você vai ter que voltar aqui de novo outra vez. Acho que você vai ter que voltar pra gente continuar esse bate-papo aí, porque tem muita coisa dentro do HP que dá pra gente extrair. Vamos fazer assim, vamos marcar uma próxima aí, em breve, pra gente vir aqui trocar ideia e pra você contar pro pessoal, pra você falar da sua transição pra esse mundo, que eu acho legal o pessoal saber como que o que o HP viu, né, nessa rede social, por que ele veio, o que isso fez bem, o que isso fez mal, qual é o aprendizado que você está tirando, tudo isso eu acho importante pra galera que também te acompanha. Eu acho que isso é importante o pessoal saber. Vamos finalizar por aqui. Eu acho que tá muito bom, HP. Bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. Tô aprendendo bastante contigo, como sempre, né? Sempre aprendi. Não, é recíproco. Então, assim, dá um alô pra galera. Dá um alô pra galera e já fica marcado pra próxima, pra você vir aqui pra gente. Eu acho que você tem que vir por assunto. Tipo, hoje eu vou falar de
fundação de sapato. Vamos embora, vamos embora. Tem muito assunto bom. Beleza, vamos embora. Galera, foi um prazer estar aqui com o meu amigo Wesley, com essa equipe maravilhosa aqui, com o Ivan, Gabriel e outro amigo que recebeu a gente aqui, ó, sensacional. Muito obrigado mesmo. Me sinto honrado de... Me sentiria honrado sendo o primeiro, sendo o segundo, sendo o terceiro. Só então, ao lado dessa rapaziada maneira aqui, eu já me sentiria muito honrado. Independente da vez que eu tivesse aqui. Mas como eu tive o privilégio de ter sido o primeiro, acredito que vão pagar o almoço para mim, acredito que vai rolar um come e bebe, tá falando aqui, entendeu? Então, muito obrigado a oportunidade que vocês estão me dando, meu amigo Wesley, é um amigo pessoal, né? Como falamos aqui, a gente sabe separar o que é pessoal, o que é profissional, o que não é, a gente tem nosso pega para capar também. Sou o Hélio Paulino, né? Relembrando aí, Hélio Paulino, Rio de Janeiro, do canal HP Construções. E lembrando também, se você quer patrocinar o nosso podcast, tá? Você é bem-vindo, tá? É só fazer contato, vai ter descrição, vai ter número, vai ter o telefone que você pode ligar assim. Patrocinadores também aqui são bem-vindos. Eu acho que tem muita gente querendo patrocinar. E na verdade muita gente já esperava essa ação minha. Então a gente está aberto aí por enquanto, né? Por enquanto, para patrocinadores, tá bom? Então, se você quer patrocinar o podcast do Pulo do Gato, o primeiro podcast da construção civil, ou seja, literalmente construção civil, tá bom? Pessoal, um grande abraço, foi um prazer receber o meu amigo HP e como eu sempre digo, né, vamos que vamos, porque tem muito trabalho para fazer. Valeu, pessoal, tamo junto.